Minha tela já está aparecendo aí, pessoal? Tá. Prontinho, Marquinhos. Então, muito boa tarde a todos, todos presentes. Obrigado aí por estarem conosco em mais um encontro, né, do Grupo de Neurobiomecânica. O seminário de hoje ele versa sobre a dominância lateral e sua influência no treinamento de força, né, um tema no qual o Bruno Pasqualini, que é mestrando do Programa de Ciência e Reabilitação, domina com bastante profundidade, né. No entanto, a gente tem muito, como nós temos, né, bastante interesse nessa questão relativa à dominância, à questão da lateralidade, né, a gente tem tentado nos aproximar ou buscado, né, material que aborde essa temática mais relacionada a outras questões da prática, né, seja da prática clínica ou do próprio educador físico, né, como a gente vai poder ver aí em alguns encontros. Então, para nós é muito importante a presença de vocês, aí agradecer a presença de todos, também em especial aí da professora Anaeli e do professor Vitor, né, que tem colaborado bastante conosco, aí, o professor Vitor é da Universidade Estadual de Londrina, e mais uma vez agradecemos a presença de todos, e Bruno, fique à vontade para dar início à sua apresentação. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer pela presença de todo mundo, agradecer também a presença do professor Vitor, da Anaeli, e agradecer o Vitor mais uma vez pela palestra que ele compartilhou com nós semana passada, que foi bem interessante e me deu uma certa base para entendimento de alguns fatores. Tá? Então, a minha apresentação, né, ela tem como título a dominância lateral e a sua influência no treinamento de força. Eu sou orientado pelo professor Marco, né, e o professor Diogo. E para começar a falar um pouquinho desse treinamento, da dominância lateral no treinamento de força, é preciso primeiro entender um pouquinho sobre os hemisférios cerebrais. Nós sabemos que existem os hemisférios cerebrais do lado direito e esquerdo, e a partir dos 5, 6 anos de idade, os hemisférios eles apresentam uma relativa plasticidade para desenvolver diferentes funções. Então, eles começam a se especializar com funções diferentes e bem definidas. Essa certa especialização permite dar o sentido da lateralidade, que acaba sendo demonstrada de forma mais expressiva ou consolidada por volta dos 10 anos de idade. E um estudo muito interessante, publicado por Gazzaniga em 2000, acabou publicando numa revista de um fator de impacto muito alto na Brain, com um artigo de revisão, né, com o título A Especialização Cerebral e as Comunicações Interhemisféricas, relacionadas ali, ele ainda faz uma pergunta referente ao corpo caloso, né, se ele que daria a capacidade para a condição humana. Para quem não tem familiaridade com esse nome, né, corpo caloso, ele é uma estrutura do cérebro que conecta os hemisférios cerebrais direito e esquerdo. E nesse estudo, ele traz algumas superioridades, alguns processamentos que são mais específicos para cada área do cérebro. Né? E aí ele vem trazendo as informações de que no hemisfério esquerdo controla-se o lado direito do corpo, bem como seria mais predominante o processamento da fala, precisão e velocidade, processamentos analíticos, e dentre outros. Já no hemisfério direito, ele vem demonstrando que ele controla o lado esquerdo, né, sendo uma resposta cruzada, e ele também poderia ter uma maior superioridade nos processamentos de percepção espacial, habilidades perceptivas, orientação espacial, dentre outros. Lembrando que esses processamentos, essas superioridades, são meramente didáticas, tá, pessoal? Então, às vezes nós vamos encontrar estudos que possam trazer uma perspectiva diferente. Bom, peraí, passou? Não, né? Bom, beleza.
a partir desse momento, né, que se começa a distinguir as preferências, nós temos as pessoas com preferência ou dominância. Eu coloquei aquele xizinho ali exatamente pela palestra vista na semana passada, concedido pelo professor Luiz, no qual, né, foi discutido um pouquinho sobre preferência e dominância. Dominância seria algo que domina o contraposto, né? Já a preferência é o lado preferido para certas atividades, né? Então, eu coloquei aquele xizinho, mas no decorrer da palestra eu vou continuar com dominância por conta dos artigos em si que tratam como dominância, tá? Mas as pessoas com preferência do membro esquerdo, denominadas canhotas, também foram e são ainda chamadas de sinistras. E quando nós pegamos a palavra sinistro em si, ela significa esquerdo, funesto, que causa morte, fatal, ameaçador, assustador, desgraçado, né? Essa seria a terminologia que é usada para sinistro, o significado dela de forma geral. E quando nós pegamos as pessoas do lado direito, que usam o lado direito com maior preferência ou dominância, elas são chamadas de destras. E o que significa, né, essa palavra destro? Que possui habilidade, demonstra habilidade, que é perito, que é correto. E por que disso? Né? Por quê? Porque 10% da população mundial apresenta essa característica de ser canhoto. Então, se nós pegarmos, por exemplo, pessoas mais velhas, essas pessoas mais velhas canhotas, provavelmente elas tiveram que aprender a comer ou a escrever com a mão direita, né? E se nós pegarmos também os principais instrumentos da sociedade, principalmente na antiguidade, esses instrumentos geralmente foram feitos para destros. O mundo foi feito para destros, né? E com isso, né, pegando as informações desde antigamente, ainda trazendo para hoje, existe um certo conceito de que o lado que você não tem o determinado domínio ou preferência, aquele lado é tido como ruim, né? É um lado bom e o lado ruim, como se o lado que não fosse de preferência ou dominância servisse apenas como um apoio, como um suporte. Bom, pensando a esse respeito, né, sobre a simetria e a lateralidade, a ciência veio buscar respostas de como que funcionam esses mecanismos, e uma das características da lateralidade é a assimetria volumétrica entre o membro dominante e não dominante. E no século XX, acreditava-se que o maior volume do membro dominante estava relacionado com um aparato sensório-motor do sistema central maior. E pensando nisso, pensando em analisar essa relação, Purves e colaboradores, em 1994, fizeram um estudo muito interessante, muito simples. Eu, inclusive, já trouxe esse estudo quando fomos discutir o meu projeto de mestrado, e vou trazer para as pessoas que ainda não viram ele. Nesse estudo, eles pegaram 102 pessoas, divididas em 2 grupos, sendo 52 destros e 50 canhotos, para medir o volume das 2 mãos. E como que isso foi feito, né? Eles pegaram um recipiente cheio de água e um outro recipiente colocado ao lado. E como que eles mediam, faziam a mensuração do volume do membro? Apenas colocando a mão dominante e a mão não dominante dentro do recipiente com água. A partir do momento que eles colocavam a mão, a água seria escoada por recipiente lateral, fazendo com que a mão que escoasse mais água seria a mão com maior volume. E o que eles encontraram nesse estudo? Eles encontraram que nos destros, a mão direita foi significativamente maior do que a esquerda em termos de volume. Foi por volta de 3,5%. Uma média, tá? E nos canhotos, essa assimetria foi menos do que a metade. Eles tiveram uma média de 1,4%, com a mão esquerda sendo maior. E como conclusão desse estudo,
Purves e colaboradores colocaram que, com a menor assimetria, que foi encontrado, né, uma menor assimetria volumétrica entre os canhotos, e isso traria um maior equilíbrio sensório-motor entre o lado dominante e não dominante. E já para o lado, para os destros, apresentaram, né, um índice de assimetria maior, e como consequência haveria um desequilíbrio sensório-motor maior entre o lado dominante e não dominante. Então, num estudo simples, eles tiraram essas determinadas conclusões, e, a partir daí, começaram-se novos estudos, e no século XXI, surgiram novas perspectivas, trazendo a ideia de especialização dos membros dominante e não dominante. Em 2005, Seiberg realizou uma revisão na qual ele traz vários conceitos, onde ele divide ali nesse estudo, né, nessa revisão, alguns conceitos de lateralização cerebral, que ele trata a lateralização como que ela tem a função ali de ampliar as funções cerebrais e reduzir o dispêndio de energia, né, a fim de aumentar a disponibilidade dos neurônios naquele circuito local. Dentro dessa parte de lateralização cerebral, os hemisférios direito e esquerdo possuem vantagens diferentes para funções diferentes. Aí, dessa forma, né, fazendo com que cada uma tenha o seu dever de casa, isso possa contribuir para uma economia de energia do sistema. Depois ele vem trazendo um conceito sobre lateralidade, né, e aí ele demonstra que a lateralidade, a preferência por um dos lados, ela ocorre em 96% da população humana. E o maior exemplo, né, talvez seja o maior exemplo de lateralização, tendo essa assimetria. E a lateralidade, ela é geralmente demonstrada por essas assimetrias na estrutura neural e na ativação funcional. Aí ele acaba propondo nessa revisão que a lateralidade, ela reflete um princípio de organização para o controle do movimento. Só um minutinho. Bom, e pelo fato da lateralidade ser escrita como uma característica unidimensional naquela época, ele meio que se incomodou com essas descrições de lateralidade, né, que eram refletidas ou ainda são refletidas apenas pela tendência a preferir o uso do membro para certas tarefas, né, e ele traz uma hipótese denominada dominância dinâmica. E nessa hipótese, né, ele traz que seria uma divisão distinta, porém complementar, dos recursos, sendo o sistema dominante controlando a trajetória do movimento e o sistema não dominante controlando a posição final do movimento. Bom, e aí ele vem trazendo, né, algumas observações referente aos próprios estudos do seu grupo de pesquisa, das quais ele vem realmente pesquisando, vem com um grupo fazendo publicações frequentes sobre o tema. E nessa hipótese da dominância dinâmica, ele vem com um sistema membro hemisférico especializado, onde o sistema dominante seria específico para o controle dinâmico, e nos seus estudos ele encontra que durante a trajetória do movimento, principalmente em tarefas de alcance e preensão, existe uma maior oscilação da trajetória no membro dominante, né? E essa maior oscilação, ela vem acompanhada de uma estratégia de interação, que seria utilização de outras articulações e outros músculos que estão ao redor daquela articulação, auxiliando no movimento, fazendo com que esse movimento fique menos custoso para o organismo, para o sistema, né, permitindo uma maior flexibilidade. Ou seja, ele utiliza várias estratégias para que esse movimento fique mais facilitado, tornando o movimento mais eficiente.
Ele dá até um exemplo interessante, no qual, em uma das pesquisas, ele faz uma tarefa de alcance e preensão, e o indivíduo, quando vai buscar com a mão dominante, além dele fazer a extensão do cotovelo, ele faz uma estratégia com o ombro, fazendo uma inclinação anterior do ombro para pegar esse objeto. Já do lado não dominante, ele não foi visto isso. O que foi visto do lado dominante? Uma menor oscilação na trajetória do movimento, um movimento mais rígido e com uma precisão mais acurada, com uma precisão final melhor do que no lado dominante, né? E um movimento mais custoso, pois o lado não dominante não utiliza ou não utilizou essa estratégia para auxiliar no movimento, né, exigindo mais torque do cotovelo do que comparado ao lado dominante, que utilizou a estratégia. Bom, embora os hemisférios possam ter o controle posicional e da trajetória, né, ambos possam ter, o controle posicional, então, ele traz isso no estudo, essa é uma imagem do artigo. O controle posicional, ele parece ser melhor desenvolvido no hemisfério não dominante. E já para o controle da trajetória, o hemisfério dominante parece tomar a frente ali, parece ser ele que comanda com maior perfeição. Então, além disso, né, o controle da trajetória acontece através de mecanismos de feed-forward, ou seja, mecanismos antecipatórios. E ele é meio que responsável por manter uma amplitude de torque maior. Já o posicional, né, o controlador posicional, ele acontece por mecanismos de feedback, ou seja, né, ele através de uma resposta a um estímulo inicial. Bom, e trazendo para o treinamento de força, né, o vulgo musculação, também conhecido, qual que seria a influência disso no treinamento de força, né? Então, a dominância lateral, ela afeta a distribuição de forças entre o membro dominante e não dominante no treinamento de força, nos exercícios de membro inferior e membro superior. Então, eu trouxe aqui 2 estudos muito interessantes, um analisando mais a cinética e cinemática e o outro analisando a parte mais de ativação muscular entre o membro dominante e não dominante. Então, um retratando mais o agachamento, a cinemática e a cinética, e o outro verificando as alterações de ativação muscular entre o lado dominante e não dominante no supino reto. Vamos começar aqui, então, falando a respeito do agachamento, né? Então, Flanagan e Sala, em 2007, trazem, né, foram verificar se os torques articulares são iguais entre os membros inferiores esquerdo e direito, quantificando as diferenças bilaterais durante o agachamento. E as hipóteses testadas foram se haveria diferença no torque articular entre os lados esquerdo e direito, se as mulheres teriam diferenças entre os lados maiores em comparação com os homens, se a magnitude das diferenças aumentaria com a carga, e se as diferenças laterais entre os lados dos torques, se as diferenças laterais dos torques articulares poderiam ser atribuídas às diferenças laterais na cinética do solo e na cinemática articular. Bom, para esse estudo, eles utilizaram uma amostra de 9 homens e 9 mulheres com a idade média de 26 anos. Eles eram experientes no exercício de agachamento e todos se autoconsideraram destros. Eles usaram ali como variáveis independentes a carga, né, que eles utilizaram 25, 50, 75 e 100% de 3 repetições máximas. Então, eles fizeram um teste de 3 repetições máximas e acharam esses percentuais. Eles analisaram as articulações do tornozelo, joelho e quadril, e eles fizeram a comparação entre lado esquerdo e direito. Já como variáveis dependentes, eles verificaram o torque articular médio bilateral, os ângulos de flexão máximos, a média da força de reação do solo e a distância média do centro articular do tornozelo até o centro de pressão.
os procedimentos, né? Eles utilizaram, então, um agachamento, eles analisaram apenas a fase propulsiva, né, a fase concêntrica do movimento, realizaram um sistema de análise de movimento 3D, com marcadores fixados sobre as proeminências ósseas. Esse agachamento ele foi realizado em cima de uma plataforma de força, e a amplitude do agachamento foi de 45% do comprimento da perna. Bom, e o que eles acharam, né, nesse estudo? Na tabela 1, eles compararam ali o torque articular médio entre o lado esquerdo e direito, e o que mostra ali para a gente, né? Que, independente da carga, da porcentagem de carga, 25, 50 e 100%, houve mais ou menos um padrão de alteração de torque, né? De torque sendo maior para o lado não dominante no tornozelo e no quadril. Então, para 25%, quando nós pegamos ali o lado não dominante, o lado esquerdo, houve um maior torque, uma maior média de torque articular para o quadril e para o tornozelo. E isso segue esse padrão até chegar aos 75%. No 100%, o torque no tornozelo já não tem diferença, tá? Nem para o lado, não tem diferença, na verdade, para o lado dominante. E para o joelho, algo aconteceu também de forma bem padrão durante os aumentos de carga para o lado dominante. Então, para todas as cargas, o maior torque foi no joelho dominante, e para todas as cargas foi maior o torque no tornozelo e no quadril para o lado não dominante, apenas no tornozelo que não houve essa diferença na carga de 100%. Aqui também ele mostra esse gráfico que o que ele traz ali, né? Ele traz as diferenças bilaterais das porcentagens de 3RM embaixo, né? 25, 50 e 75, 50%. Então, só que ele não colocou os asteriscos ali, eu não entendi muito bem o porquê disso, mas aqui são os efeitos da carga absoluta nas diferenças bilaterais. E aí ele coloca, até grifei ali embaixo, de amarelo e laranja, né, que na condição 25% foi significativamente menos do que menor, né, do que as 3 condições com cargas mais pesadas. E depois ele vem trazendo que as diferenças absolutas no quadril foram significativamente maiores do que no joelho e no quadril, né? Então a gente tem aqui que o tornozelo, essa barrinha preta, o joelho, essa barrinha listrada, e o quadril seria essa barrinha em branco. Eu não entendi muito bem o porquê que ele não utilizou os asteriscos em cima ali, mas ele traz essa informação na parte de baixo da tabela. Gente, só voltando aqui, em termos de média, tá? A maior média dos torques na tabela 1 do tornozelo traz, respectivamente, ali em porcentagem, 16% e 20%, né, sendo referentes ao 16% no tornozelo e 20% de torque maior no quadril para o lado esquerdo, e uma média de torque sobre o joelho de 13%. Do lado direito. Bom, os outros achados, ele traz que, na tabela 2, comparando, né, o lado esquerdo e o lado direito, nos ângulos máximos de flexão, ele verificou que em ambos os casos, de 70% e 100% da carga, o joelho direito flexionou 2% a mais do que o joelho esquerdo. Agora, para todas as outras articulações e cargas, não obteve diferença entre os lados. Apenas para a carga de 75% e para a carga de 100%, o joelho ele teve uma maior flexão de joelho, com uma porcentagem maior de 2% aí. Foi o único ponto onde nós observamos uma diferença estatística entre os lados.
Já que na figura 3, nós temos a força de reação do solo, né, a média de força de reação do solo, e que também seguiu um determinado padrão. Entretanto, o lado esquerdo teve uma magnitude levemente maior, né, parece que ele distribuiu um pouco mais de carga do lado não dominante, e isso foi mostrado pela força de reação do solo, dando diferença, uma diferença pequena, mas que foi estatisticamente significante. E na figura 4, ele apresenta a média da distância do centro articular do tornozelo até o centro de pressão. Para quem não tem muita convivência com esse termo, né, o centro de pressão, seria o centro onde está localizado o vetor resultante da força vertical do solo, tá? Então, ele representa a média ponderada de todas as pressões da área da superfície em contato com o solo. E aí, o que ele observou nessa figura 4, né, nesses resultados? Que houve uma maior distância média vista do lado esquerdo. Então, parece que esse centro de pressão, essa distância entre o centro de pressão e o centro da articulação do tornozelo foi maior do lado esquerdo. Trazendo agora uma perspectiva, um estudo, verificando as diferenças do lado dominante e não dominante no membro superior, um exercício muito comum na prática da musculação é o supino, objetivando obter benefícios ali para os músculos do peitoral, tríceps e deltoide anterior. O objetivo desse estudo foi comparar o pico da amplitude eletromiográfica entre os lados, né, do membro superior, com 50% e 90% de um RM realizado até a falha muscular. O outro estudo, o estudo anterior, não foi realizado até a falha muscular. Além de eles terem utilizado aquelas porcentagens, eles utilizaram apenas 3 repetições para cada porcentagem de carga. Já nesse estudo aqui, eles tiraram a porcentagem de uma repetição máxima e fizeram até a falha muscular. E a hipótese testada era se o pico da amplitude do sinal eletromiográfico seria mais alto no lado dominante, independente da carga externa. Na amostra, eles utilizaram 10 homens com idade média de 27 anos, quando a gente vê, dá uma verificada nas duas amostras desse estudo e do estudo anterior, eram amostras bem parecidas, experientes em treinamento de força por pelo menos 6 anos, todos também se autoconsideraram destros, e eles tinham que pegar pelo menos 120% da sua massa corporal. Tá? Essa é uma medida que a gente utiliza para dizer o quão forte esse indivíduo é. Tá? Então, essa realmente é uma carga muito pesada, 120% seria no 1RM. As variáveis independentes foi a carga, né, que eles utilizaram 50% e 90% de 1RM, os eletrodos eletromiográficos do deltoide anterior, peitoral maior e tríceps braquial, e o lado esquerdo e direito como comparação. Já a variável independente foi o pico da amplitude eletromiográfica e em RMS. O que eles trazem de resultado, né? Nessa tabela e nesse gráfico, eles trazem as mesmas informações. Analisando aqui pela tabela, que eu achei um modo mais didático, mais fácil de observar, né, ele vê aqui a amplitude de pico eletromiográfica em porcentagem dos músculos selecionados durante o exercício de supino. Então, nós temos aqui na primeira coluna, onde está escrito músculos, deltoide anterior, peitoral e tríceps. Do lado, nós temos ali as porcentagens, 50% de 1RM e 90%. Nós temos na verdade, a terceira coluna ali seria o sinal eletromiográfico médio do lado direito, intervalo de confiança, e a quinta coluna seria o sinal eletromiográfico da média do lado esquerdo, tá? E o que foi observado nisso aí? Que no deltoide anterior, nós tivemos diferença entre o lado dominante e não dominante, que seria o lado dominante, o lado direito,
né, com maior ativação muscular do que o lado esquerdo, que era o não dominante, tanto para 50% como para 90% de um RM. Para o peitoral, que é o principal músculo quando nós visamos realizar esse exercício, né, dificilmente a gente vai realizar um exercício pensando como músculo-alvo tríceps braquial ou deltoide, não teve diferença entre o lado dominante e não dominante na ativação muscular. Agora, para o tríceps, houve até uma observação interessante, porque ele foi diferente tanto para o lado dominante como não dominante, sendo o lado dominante mais alto, e tanto para a carga. Além dele ter mudado entre os lados, ele também foi maior, teve uma ativação maior em 90% do que em 50%. Lembrando que isso foi realizado até a falha. Agora, trazendo um pouco de discussão sobre os dois artigos utilizados, né? No primeiro artigo, referente à análise do agachamento, as análises cinemáticas e cinéticas, eles não discutem muito com outros estudos, eles discutem mais sobre o que aconteceu no próprio estudo, né? E aí eles acabam justificando todas aquelas alterações, aquelas compensações, tendo influência pelo centro de pressão sobre o torque articular. Então, como o centro de pressão e a distância do tornozelo mudou, eles justificam todas as outras alterações acima como um efeito de cascata devido àquela alteração da distância do centro de pressão da perna esquerda. Tá? Já no estudo do supino, da ativação muscular entre o lado dominante e não dominante, eles já trazem uma ideia diferente, fazendo uma discussão com outros estudos, e por quê, né? Eles trazem até o porquê que foi utilizado uma carga de 50%, pois Schoenfield, de 2016, demonstrou que parece que 50% de um RM talvez seja um limiar, né, para que você obtenha respostas semelhantes de ativação muscular e hipertrofia para se chegar até a falha. Parece que cargas mais baixas que isso, mesmo que você chegue até a falha, você não consegue respostas similares. Para o tríceps braquial, né, como foi diferente, teve um perfil diferente de ativação dos outros músculos, eles trazem que Stettani e colaboradores em 2017 tiveram um resultado semelhante, e a hipótese é que o tríceps possa ser um músculo mais sensitivo a essas alterações de carga nesse exercício, tá? Esses outros autores, eles também fizeram ativação muscular em ambos os lados, e eles verificaram o mesmo padrão de ativação muscular, onde o tríceps se alterou com a carga, tá? E ele se alterou também entre os lados. Outra justificativa deles é a tipagem de fibra do tríceps braquial, onde seria constituída por mais fibras do tipo 2. Em efeito, também, e eles também trazem a respeito da dominância, né, no tríceps com cargas mais elevadas. Golas também achou um resultado semelhante, onde com cargas acima de 90%, o tríceps braquial dominante, ele continua com uma ativação maior, né? Ele mostra uma ativação maior do que em cargas menores, e já para o lado não dominante, parece que essa ativação se mantém ou até mesmo cai em alguns indivíduos quando ele faz uma análise de sujeito por sujeito. E uma outra justificativa é que o lado não dominante teve uma maior fadiga central. Bom, pessoal, no mais é isso. Obrigado. Espero que eu não tenha falado bobeira e vamos discutir isso aí. Obrigado, Bruno, pela apresentação. Foi, acho que, bastante didático, né, a organização da apresentação. Então, acho que num tema, não sei, para quem
os presentes, aí, e para quem tem domínio sobre a temática, né, pelo menos em relação ao treinamento de força, a gente não tinha tido a oportunidade nem de debater a respeito, né? A gente tem falado muito do aspecto clínico, né, ou em outras questões relacionadas ao desenvolvimento motor de uma forma geral, mas nunca em relação a essa abordagem no treinamento de força. Aí eu acho que assim, eu tenho uma primeira pergunta, se alguém também tiver, você como, né, especialista na área que trabalha com esse tipo de abordagem, né, quer dizer, o que você, esses resultados de alguma forma, eles traduzem o que você vê na prática, quando você vai orientar alguém a desenvolver um treinamento de força, o que você talvez já tenha percebido? Queria ouvir mais a tua experiência mesmo, Bruno. Assim, a gente percebe que dependendo do indivíduo, quando ele vai realizar, por exemplo, um supino, né, é nítido, se você olhar numa visão de frente para o supino, que um lado, de repente, sobe mais do que o outro, né? Então, isso já dá uma luz. Eu olhava muito e, de repente, ficava sem poder. Lógico que talvez não seja só por isso, tem um movimento escapular, tem várias coisas que estão acontecendo ali, né? Mas esse padrão de movimento, por exemplo, do tríceps, que aumenta a sua ativação com a carga, e já com cargas mais pesadas, o tríceps não dominante, ele pode manter ou reduzir. Então, a gente já vê que há uma desproporção aí, né, de solicitações. Então, assim, é um achado interessante, eu achei. Perguntas. Eu também queria saber quais foram as revistas, eu não lembro quais revistas que foram de onde saíram os artigos. The Journal Strength? Peraí. Esse aqui foi da Journal Electromyography and Kinesiology. Kinesiology. O de 2021? Isso, 2021. E o outro foi da Journal of Strength Condition Research. Assim, é curioso porque a Electromyography and Kinesiology, por conta das questões, né, de normas, de recomendações para o uso de eletromiografia de superfície, eles são bastante rigorosos. Você não teve a oportunidade de mostrar exatamente como eles fizeram essa aquisição, né, mas dado o tamanho amostral e assim, até te perguntar se eles informam claramente no texto qual porção do tríceps braquial eles monitoram. Não, eu até dei uma olhada aqui porque eu ia colocar lá nos procedimentos, né? Uhum. Mas eles não especificam de forma detalhada, não. Eles falam que foi no tríceps, no deltoide anterior e no peitoral maior. E aí eles falam que seguiram o protocolo da CNIAN. Uhum. Porque normalmente eles são bastante exigentes, né? Quando a tarefa, quando a avaliação envolve uma tarefa que é dinâmica, né? Um evento, quer dizer, então eu vou movimentar. Então você tem uma mudança de posição dos eletrodos, né? A gente mesmo tinha submetido recentemente um artigo para Electromyography and Kinesiology, né? Comparando tarefas que envolviam pronação e supinação, e eles imediatamente rejeitaram o artigo exatamente porque nós teríamos esse efeito, né, de mudança de posição, né, no eletrodo, que é compreensível, embora a gente achasse que fosse, no caso, a gente tentou minimizar esse tipo de efeito, né, embora saibamos que seja bastante complicado. Então, assim, me chama a atenção, né, o fato deles, dizer, por isso que eu fiquei curioso como eles fizeram essa aquisição, né, dado que houve uma situação dinâmica, né, quer dizer, o sujeito ele se movimentou e, consequentemente, os eletrodos foram se movimentaram, né? Talvez esse seja um ponto bastante interessante para a gente investigar para as questões relacionadas à eletromiografia, né? Isso aí não necessariamente voltado diretamente para a lateralidade, igual a gente está tendo aqui, mas as questões metodológicas da eletromiografia acho que são um ponto bem legal para quando a gente for discutir a emergência, a gente pensar. Né? Uma coisa que está vindo aqui à minha mente aí é mais para jogar essa discussão mesmo, para vocês que entendem muito mais de lateralidade do que eu, com relação a assim, aquilo que há um tempo a gente já havia discutido sobre
o lado dominante tem uma capacidade de destreza maior e o lado não dominante ser um estabilizador, gerador de torque. Se eu estiver confundindo os conceitos, me corrijam. E nesse estudo a gente identificar aí a maior ativação do lado dominante. Mais uma vez falando daquela questão da não relação direta de ativação com força, porque talvez possa até ser uma questão relacionada à destreza. Então é mais uma chamada de atenção na hora de interpretar o dado de EMG mesmo, para a gente ter isso mais claro e não criar alguns conceitos confusos nesse meio do caminho, né, associando aí, no caso, a ativação à força. Eu acho até interessante, né, depois de parar para analisar assim, quando se fala do conceito de que o lado dominante ele controla mais a trajetória, né, e o lado não dominante tem maior precisão na posição final, ou na acurácia da posição final. Então, de repente, pegar esses dados e fazer uma análise com essas terminologias, né, de repente pode ser que se tire conclusões interessantes disso. Bruno? Assim, eu entendo menos ainda que o Diogo essa questão de lateralidade, porque realmente estou chegando agora, mas foi um comentário que tu fez que tinha me chamado a atenção na questão da ativação. Muitas vezes pode-se pensar por conta de um músculo ser mais preciso do lado não dominante, por exemplo, né, no caso, que a ativação vista nele seria maior, já que o controle do lado direito teriam mais músculos ajudando nesse controle do movimento, e talvez essa ativação se dividisse mais entre os outros músculos, estabilizadores, e talvez ficasse mais disperso do que do lado não dominante. Não sei se estou falando bobagem, alguma coisa assim, mas é uma coisa que, se eu conseguir me expressar bem também, que é uma diferença, mas me veio à cabeça essa questão também, se o lado mais preciso não ativaria mais a musculatura específica do que o lado não dominante. Então, Marquinhos, aí, mais uma vez, a gente está caindo na questão do uso da EMG. Eu acho que a gente vai ter que recrutar o Taio um dia e anotar todas essas ideias para a gente poder conversar, né? Porque talvez tenha algumas questões até de variabilidade do sinal que possam ser até mais informativas do que o pico de RMS, por exemplo, que foi anotado no trabalho do Bruno. Então, se a gente conseguisse, por exemplo, fazer análises espectrais que tem a frequência dispara das fibras, né? Então, acho que seriam pontos mais interessantes. Análise de coerência de sinal talvez seria um ponto interessante também de ser observado. Mas aí eu não sei se com o valor RMS pico, igual colocado ali, seria o mais adequado para a gente responder isso. Entende? Acho que é uma questão mais metodológica da própria EMG. Rafael tinha levantado a mão, não sei se... Vitor, eu não estou conseguindo ver se o Vitor está aí. Vitor, quer comentar alguma coisa? Vitor? À vontade. O Vitor é o nosso parceiro que é especialista no assunto, então a gente aprende muito mais com ele. Vitor, obrigado mais uma vez pela presença. Boa tarde, gente. Bom, primeiro, Bruno, parabéns pela apresentação, bem legal a análise, a proposta. Eu gosto bastante da temática. Marco, mais uma vez, obrigado pelo convite para estar aqui participando com vocês, acompanhando. Acho que são discussões que nós, no nosso grupo, gostamos bastante de ter outros insights. É muito legal essa possibilidade que vocês nos passam, tá? Eu anotei alguns pontos aqui, mas antes de começar, eu queria perguntar para o Bruno. Bruno, em que direção você pretende em relação à pesquisa dessa área? Você quer, por exemplo, entender os aspectos mais relacionados ao que o Steinberg está trazendo em termos de especificidade para o controle, ou você quer ir mais para o lado mesmo de entender processos relacionados à geração de força e assimetrias de desempenho? Você tem já mais ou menos uma direção nesse sentido, ou ainda está no momento exploratório para conhecer a temática? Então, Vitor, eu estou realmente no momento exploratório, né? Eu
Estou começando agora realmente a estudar o assunto, a ler mais sobre o tema. E assim, aquela apresentação de semana passada foi muito bacana, porque eu vi uma outra perspectiva, né? Alguns estudos mostrando, trazendo coisas referentes à lateralidade ser algo genético, e outros pesquisadores trazendo como se fosse algo treinável, né? Então, eu achei isso super interessante. E ao mesmo tempo eu fico pensando que, assim, trazendo isso para a minha prática, né? Como que isso interfere na minha prática, como que essas respostas interferem ali. Então, realmente, eu estou num momento exploratório ali, lendo qual vai ser o direcionamento que eu vou tomar. Tá bom. Por que eu fiz a pergunta? Quando eu vi lá o título da sua proposta de palestra, eu fiquei tentando, assim, imaginar quais que seriam os desdobramentos, principalmente puxando ali para a parte do Steinberg. Você começa falando das assimetrias cerebrais, nisso você entra no modelo específico que ele é de controle motor para explicar essas especificidades, daí você foi para a parte de força. E daí eu fiquei pensando, mas como é que a gente poderia tentar achar uma relação entre a geração de força, né, pelo menos os trabalhos que você trouxe foram nessa direção, né, e essa teoria, por exemplo, de dominância hemisférica do Steinberg, a gente tem um controle mais impedante, um controle mais dinâmico, e como a gente associaria os dois. Aí eu achei até interessante a proposta do outro Bruno, acho que talvez seria uma luz no fim do túnel, que eu não estava conseguindo enxergar muito diretamente essa relação. Mas aí a gente tem alguns cuidados que a gente vai ter que tomar. Então o Bruno falou, olha, talvez se a gente relacionar a questão do lado preferido, né, que ele tem menos variação, afinal o controle dinâmico dele teoricamente seria melhor, e o lado preferido, aliás, o lado preferido, ele tem esse controle mais dinâmico, então tem menos variabilidade, menos variação em termos dos músculos que são recrutados, e o lado não preferido contrário, mas seria menor variabilidade lá do ponto final, por exemplo, do exercício, né? Eu estava tentando pensar antes também, será que faria algum sentido relacionar com tipo de contração dinâmica ou não dinâmica, né? O isométrico, concêntrico, excêntrico. Mas eu acho que a questão de controle de força, ele é muito diferente desse controle proposto pelo Steinberg. O Steinberg ele trabalha assim, num modelo bem específico, tanto que assim, na dissertação do Alexandre, aquele que estava sempre mandando os artigos lá e comentando junto na palestra junto com o Luiz, a gente trabalhou com esse modelo do Steinberg para uma tarefa parecida com a que ele fez, para a tarefa de apontamento manual e uma tarefa também podal. E para a gente simular a tarefa manual dele, tem uma série de cuidados que você mexer assim, às vezes em um detalhezinho, ele já você não encontra o paradigma. E então a gente está falando assim de uma restrição muito específica para tarefas de apontamento lineares. Ali a gente está falando de um movimento também que ele é basicamente rotacional, a gente tem poucos graus de liberdade envolvidos. Se a gente mudar a estratégia, a restrição da tarefa, né, em termos, eu não quero saber mais de um controle de precisão, agora eu estou falando em gerar o máximo de força possível, aí a gente sai até de um âmbito em termos de classificação de habilidade motora, que é de eu sair de habilidades mais motoras para ir para habilidades mais físicas. Então, em termos de controle motor, eu diria que a gente muda bastante. Então, eu não sei quão próximo ou quanto a gente consegue aproveitar, por exemplo, do modelo do Steinberg, para pensar em termos de explicações para diferentes demandas em termos de geração de força que pode acontecer, né? Assimetrias para geração de força entre os lados. Eu brinco com meus alunos, eu na graduação tenho trabalhado mais com comportamento motor, mas em nível de pós, eu tenho lecionado também no nosso programa de distrito a parte da biomecânica. E eu gosto de brincar com eles sempre para explicar até uma das formas que nós temos de transferência de aprendizagem interlateral, um paradigma que é chamado de facilitação e de déficit bilateral. Você acho que já deve ter lido alguma coisa, ouvido falar de alguma coisa, certo? Então, esse é um paradigma que ele é legal, porque a gente consegue entender o porquê que, primeiro, a gente consegue, nós temos redes compartilhadas, não só num nível superior, mas que a gente consegue entender graus de transferência de aprendizagem, né? O pessoal explica a transferência de aprendizagem interlateral por meio de compartilhamento de circuitarias. Só que esse mesmo compartilhamento, quando a gente tem tarefas em que você tem que realizar um máximo de força, por exemplo, com os dois segmentos homólogos, seja lá no agachamento que você mostrou, seja no supino, parte desse drive neural que ele é mandado para os dois lados, ele é dividido. Então, tem situações que você tem um déficit, né? Eu brinco com meus alunos, que eu até falo, olha, você sabe qual é a diferença do biomecânico e do físico? O físico e o matemático, ele trabalha assim, 1 mais 1 é 2.
né? 2 vetores, mesmo sentido, mesma direção, você vai ter uma soma algébrica. Então, se você salta, eu brinco com meus alunos, eu faço uma prática assim, né? Salte com um pé só, ele vai lá e salta 30 centímetros. Salte com o outro, 30 centímetros. Legal. Então, teoricamente, se você saltar com os dois, você tem que saltar quanto? 60. Ele não salta 60, ele vai saltar 40, vai saltar 30 e alguma coisa. Então, a gente consegue explicar o porquê, né, dessa brincadeira do biomecânico pro físico. Na física, você faz a soma algébrica. Na biomecânica, a gente sabe que tem os outros fatores inerentes ao sistema biológico, ao nosso corpo. Então, por esse paradigma, a gente consegue entender um pouquinho do porquê que a gente tem essas assimetrias de força entre os lados. Aí eu perguntei, foi aquela minha pergunta inicial, eu não sei se é para esse lado que você quer ir. Se você for, você vai ter que resgatar esses estudos. Faz muito tempo que eu não leio essa parte. A minha formação inicial era em fisiologia, eu comecei trabalhando no laboratório de fisiologia do exercício, professor Raul Ozek, lá da Federal do Paraná. Mas depois eu migrei para biomecânica e depois acabei aprofundando mais na parte de comportamento motor. Então, faz muito tempo que eu não vejo o quanto essa área e as explicações que nós temos hoje para déficit e facilitação bilateral, elas avançaram. Até na hora que o Marco me chamou, eu estava terminando de ler um resumo, puxei uma revisão sistemática aqui para ler o resumo, para tentar te dar algum insight nesse sentido. Se a gente consegue ter explicações em termos desse drive ou de ativações específicas do cérebro, ou se a gente vai ter outras explicações. Então, até estava vendo aqui nos primeiros pontos, ele estava explicando que muitas das situações é por questões posturais mesmo. Então, a gente tem que lembrar que nós temos, por exemplo, coordenação intramuscular, temos coordenação intermuscular, a postura muda, e boa parte daquilo que você estava trazendo, algo até que eu acredito que vai bem ao encontro do que o Luiz Teixeira trouxe, né? Eu sou enviesado pela formação do Luiz, que eu trabalhei com ele durante muito tempo. Eu penso que é mesmo a questão de acúmulo de prática que a gente vai ter com um determinado lado. Até o Luiz, ele exemplificou várias situações, né? O tenista que tem uma prática muito assimétrica, então ele tem uma assimetria que é bem visível também no corpo do tenista, mas a gente tem mecanismos compensatórios, como eu acabei de falar da transferência interlateral de aprendizagem. Então, tem estudos que mostram que, olha, se você realizar uma determinada quantidade de força, né, com o membro superior direito, e você pegar um aparelho de eletromiografia e ver ativação, você vê também ativado no membro homólogo, você vê também até para o membro ipsilateral e até para o membro diagonal. Então, a gente consegue entender essas circuitarias, o quanto isso acontece, e tentar entender um pouquinho por que nós temos essas assimetrias para essas gerações de força. Tá? Mas assim, primeiro insight que eu tento trazer para vocês é pensar em que direção vocês querem ir. Olha, eu quero trabalhar com o modelo do Seinborn para entender as especificidades de controle de impedância e dinâmica. Então, beleza. Aí vai ter que se debruçar nos modelos do Seinborn e talvez, se você quiser tentar acrescentar algo a mais, fazer algo diferente, pensar em uma variável a mais que o Seinborn não contemplou. Então, por exemplo, na dissertação do Alexandre Marcori, a gente fez o seguinte: o Seinborn, todos os estudos dele, se você for ver, ele fez com adultos. Eu, particularmente, não acreditava na teoria do Seinborn. O Luiz, ele é um defensor inato, o Alexandre e eu, nós estávamos testando. Eu, particularmente, não acreditava porque ele só trabalhava com adultos. Um problema que a gente tem em trabalho de lateralidade é que você tem um acúmulo de experiências que vai enviesando, vai fortalecendo a simetria e também a preferência. A simetria de desempenho, né, um lado ter mais experiência, então ele tem um desempenho melhor, isso também fortalece a escolha dele para usar mais um lado, a preferência lateral. Então, eu e o Alexandre, a gente pensou que, olha, a única forma da gente tentar eliminar esse efeito é trabalhar com crianças. Então, a gente reproduziu essa tarefa de apontamento, né, que o Seinborn faz para um alvo, tarefa bem simplesinha, só que a gente fez com crianças com diferentes idades, para a gente ver se haveria um certo fortalecimento dessas características que o Seinborn fala. E, na verdade, a gente encontrou dados que dão subsídios para o que o Seinborn fala. Mesmo com as crianças, o paradigma foi replicado. E daí a gente foi para um outro lado, que é um lado até que eu achei bem interessante do primeiro trabalho que você trouxe. A gente comentou também lá na palestra. As preferências podais, elas são menos marcantes. Nós temos muitas tarefas que nós utilizamos, nós temos menos especialidades para tarefas podais, então você tende a ter menos marcante o desempenho, principalmente para tarefas mais estabilizadoras entre os lados. Então a gente pensou em analisar isso também no paradigma de Seinborn. Bom, se o paradigma dele faz sentido, que um lado realmente tem essa característica mais impedante, outro de um controle mais dinâmico, então possivelmente isso tem que aparecer também para membros inferiores.
e membros inferiores, historicamente, são menos enviesados em termos de ter mais experiência específica para um lado do que membros superiores. E a gente testou e, para eu queimar a língua, demos subsídios para o Cyber de novo, tá? Então, assim, se o foco de vocês for, por exemplo, em relação ao modelo, tentar essas especificidades que o Cyber traz, talvez pensar em alguma variável a mais, um ponto a mais, e a questão de geração de força poderia ser isso. Então, poderia pensar, por exemplo, se eu utilizar aquelas tarefas de apontamento de Cyber, mas agora eu colocar uma situação nova em que eu manipulo, por exemplo, inércia do movimento, força que vai ser gerada do movimento, ou crio uma outra tarefa também de precisão, mas relacionada àquelas situações, aí você está investigando aquele paradigma para verificar sobre aquilo. Agora, se a sua questão é entender, por exemplo, lá na prática, quando você pega um aluno que vai trabalhar com musculação, algum exercício específico com uma demanda simétrica, e na verdade ele vem com um desempenho assimétrico, se for essa questão, talvez um paradigma melhor seja a gente olhar para esses estudos de déficit bilateral e facilitação bilateral. Falei do déficit bilateral, mas tem a facilitação também, tá? Pessoas que trabalham com movimentos simétricos, né, com os dois lados, tem esse princípio da especificidade de que eles têm uma maior geração de força e quando analisado, por exemplo, cada membro individual, ele gera uma força que ela é menor do que a soma das duas, tá? Os dois princípios podem ocorrer, o treinamento auxilia em direção à facilitação, tá bom? A não ser que a prática seja mais assimétrica, daí vai no sentido do déficit bilateral. Então, por isso eu fiz aquela questão inicial. E só para... Não sei se quer comentar alguma coisa, senão vou falando muito aqui também e acaba atrapalhando a discussão. Na verdade, você falou do déficit bilateral, eu tinha, na verdade, planejado um último estudo para colocar referente exatamente ao déficit bilateral, não sei se o Marco chegou a ver, eu mandei para ele, só que eu achei que ia ficar muito grande, aí eu acabei não colocando, mas eu ia falar exatamente disso. Legal, bacana. Que bom que você deve estar com leitura, então, já relacionado a isso, fica mais fácil também. Como eu falei no início, faz muito tempo que eu não leio essa parte de treinamento de força, déficit e facilitação. Tá? Quando eu estava lá na Federal do Paraná, ainda trabalhando com o Rodak, com o professor Raul, aí eu tinha mais leitura sobre o assunto, tá? E daí, assim, achei muito legal os estudos que você trouxe, só as explicações, assim, com o viés que eu tenho da minha formação, faria algumas um pouquinho diferentes. Então, só quero comentar alguns aspectos que eu achei bem interessantes. Eu no trabalho lá do Flanagan e do Salen de 2007, quando ele mostra, por exemplo, a questão de você ter mais alteração de força para o tornozelo no lado não preferido e para o joelho para o lado preferido, isso caracteriza um aspecto muito legal e bem marcante que daí o Steinberg fala, que é o que? O Steinberg, ele mostra muito a questão de você ter as especificidades entre os lados. Então, por exemplo, o lado preferido manual, ele é o lado mais manipulativo, você faz as ações com eles, mas a gente tem que lembrar que muitas tarefas que nós fazemos, elas não são unilaterais, boa parte são bilaterais, então você tem um componente que a gente chama de estabilizador, você quer cortar alguma coisa, você segura aquela coisa com uma mão, né? Então esse é o componente estabilizador, lado não preferido, segura aquele objeto, e o outro você pega lá a faca e faz o manipulativo, e para os pés também, tá? Tarefas podais também. Então, isso me lembrou muito essa situação. Então, por exemplo, quem normalmente é destro, chuta com a perna direita é muito boa para tarefa manipulativa. Você sobe o primeiro degrau com ela, desce o primeiro degrau também de uma escada com ela, só que a perna esquerda se torna o seu componente estabilizador. Há pessoas que você pedir para ficar, se vocês quiserem até testar em casa para ver, tá? Quem joga muito futebol e teve muito essa prática assimétrica, você vai perceber que você consegue ficar em pé, tá? Com um pé só, melhor com a sua perna não preferida do que com a sua perna preferida. Por quê? Porque tem a especificidade daquela ação que você faz. Então, até já havia adiantado para vocês em outro momento, né? A gente está trabalhando na nova versão do inventário de preferência lateral global, e esse é um ponto que a gente ficou na dúvida. Peraí, como é que a gente vai separar essas questões? Porque se eu pergunto qual a preferência de uma pessoa para uma determinada tarefa, mas ela é específica para essa situação, né, de ser manipulativa e outra estabilizadora, qual o indicador que eu dou para mostrar essa força, né? Então, são questões que a gente acaba pensando e discutindo dentro também dessas situações de criar um inventário e entender as especificidades. Então, é legal esse dado, eu explicaria, por exemplo, em função dessa característica, mas repare que essa é uma característica que ela é específica à prática. Você tem efeito da prática. Então, por exemplo, você pegar uma pessoa que joga futebol, não vou falar o futebol de campo, para mim futebol de campo é prática muito assimétrica, tá? Eles forçam muito um lado só em função das características do jogo, mas um futsal, por exemplo, não. O futsal ele é muito mais dinâmico, muito mais rápido, a habilidade que o jogador tem com os dois lados, ela é um pouco mais simétrica, então eles treinam mais.
talvez essa pessoa teria um bom desempenho com os dois lados. Então, assim, quando a gente olha, por exemplo, que nem eu falei, você quer analisar a questão agora das forças entre os lados, para mim, quando as pessoas vêm com essa simetria de desempenho, é efeito do acúmulo de experiência que ela vai ter para aquele lado. Então, uma das formas até de você testar isso que eu estou falando. Eu acabei não pensando nesse exemplo quando o Luiz estava falando lá, o Luiz deu um exemplo bem bacana do Nadal, tá? Deixa eu trazer aqui. O Luiz, ele defende nesse sentido, muito próximo do que o Bruno estava explicando lá no começo. Na verdade, a questão do canhoto ou destro, a gente nasce com um viés genético de ter uma maior tendência das pessoas serem destras, só que o ambiente, ele modula o seu desempenho, a sua preferência. Se você pegar uma pessoa e induzir ela a fazer tudo com a esquerda, você pode deixar ela, mesmo que ela fosse propensa a ser destra, né, geneticamente falando, você pode deixar ela com o melhor desempenho em tudo do lado esquerdo. E o Luiz citou um exemplo muito legal lá na palestra que ele fez para o nosso grupo, do Rafael Nadal. Diz que o Rafael Nadal, ele é destro para tudo. Só que daí ele, conversando com o técnico dele, eles chegaram à conclusão de que canhotos têm uma certa facilidade, ou eles dificultam mais o jogo do destro, e eles treinaram o Rafael Nadal para ser canhoto para jogar tênis. Olha só que coisa, né? Parece um absurdo, certo? Mas acho que na primeira reunião que eu participei também de vocês, eu comentei da questão de instrumentos, tá? Eu esqueci de falar desse exemplo lá pro Luiz quando ele fez a palestra pra gente. Se você pegar instrumentos de corda, instrumentos musicais de corda, as habilidades motoras mais complexas são feitas com o lado não preferido. Eu não sei quem inventou isso e por que eles inventaram isso. É cultural e assim ficou, tá bom? Assim como o teclado, né? Não sei se vocês já perceberam, o nosso teclado ele também foi feito culturalmente. Meu orientador de mestrado citou uma vez no estudo, eu não tenho a referência agora para passar para vocês, mas que teve um grupo, se não me engano, de franceses que alterou a ordem das teclas de um teclado para ele ficar o mais econômico possível. Das teclas que a gente tem uma maior frequência para um determinado idioma, elas ficarem mais próximas aos dedos. Então fica um teclado energeticamente mais eficiente. Aí mesmo depois da prática e dele ser mais eficiente, as pessoas preferiram permanecer naquele que elas estavam habituados, né? Então, pensando nesse paradigma, nessa situação, nesses estudos que você trouxe, para mim é um efeito muito cumulativo do uso daquele lado direito ou do lado esquerdo. Então esse é um aspecto que a gente tem que pensar. Então nesse sentido, Vitor, vamos testar isso, como é que eu faria? Olha, você tem que pegar assim, pega pessoas de modalidades, por exemplo, mais simétricas, então sei lá, natação. Eu sei que na musculação tem essa lógica de fazer exercícios também com os dois lados, você trabalhar com cargas dos dois lados, mas eles já saem também de níveis de força diferente inicial. Então você vai ter que compensar isso com outros grupos. Ou que nem eu falei dos músicos. Pega pessoas que tocam, musicistas profissionais, que tem uma extrema habilidade lá com o lado não preferido esquerdo para tocar um instrumento, e faz uma comparação com o lado direito daquelas pessoas, pega um outro grupo que não tem esse viés da experiência, e daí você vai ter esses parâmetros, por exemplo, dos grupos, para entender se isso é um efeito específico da prática, ou se a gente pode puxar alguma coisa para estar associando com o que o Sarber coloca, entendeu? Então são pontos assim que eu estava pensando. E da questão do COP, que ele colocou lá, né, eles explicaram na verdade que isso deu um efeito cascata, eu concordo com eles. Só que daí assim, o COP nesse trabalho, ele mostrou o seguinte, ele tende para o lado preferido. Por quê? O lado preferido é mais forte. Se você tende para esse lado, se o COP começa a vir mais para cá, significa dizer que você está fazendo mais força desse lado. Se esse lado é mais forte, normal você, na verdade, trazer essa força para ser mais exercida com os membros daquele lado, entendeu? Então, na verdade, é uma cadeia de efeitos que vai dar. Você tem mais experiência desse lado, você tende a puxar mais para esse lado. Eu não lembro, mas se não me engano, no segundo experimento, acho que eu vi que eles eram experiência, 6 anos de prática. No primeiro, eu estava anotando e não consegui pegar. Se são pessoas experientes, tende a uma simetria maior. Mas se você trabalha com musculação e você já pegou pessoas novatas, principalmente para exercícios com peso livre, né, cadeia cinética aberta, a coordenação é terrível, e a gente vê muito esse viés indo para um lado ou indo para o outro, né? Normalmente para o lado preferido, tá? Então entram esses componentes também de coordenação que a gente tem que analisar, seria legal se a gente pudesse analisar o intramuscular também, né? De repente, sei lá, com ressonância não, com ultrassonografia, o pessoal tem analisado a arquitetura muscular, alguma coisa nesse sentido, no ângulo de penação, daria para pensar em alguma coisa assim. Tá? Enfim, só alguns insights, alguns comentários rápidos ali de algumas coisas que me vieram à mente na medida em que você foi trazendo a apresentação. Tá? Vitor, é uma coisa interessante, né, nesses comentários que você fez, aproveitar o Abner falou do violino, né, eu não conheço violino, então, assim, né,
já vi, mas nem sabia desses detalhes aí, então muito interessante vocês comentarem a respeito. Em função da pandemia, né, e dessa situação que a gente está vivendo, né, da possibilidade ou não da gente poder desenvolver a coleta de dados, o Bruno, a gente deu a tarefa para o Bruno para que ele se debruçasse sobre um banco de dados de um trabalho de uma mestranda nossa, que o objetivo dela era investigar recrutamento muscular no solo, nesse exercício no solo, né, exercícios quadrúpedes, né, como normalmente são mencionados, né, e aí ela estudou diferentes posturas, né, de forma assimétrica e tudo mais, e aí na ocasião a gente conseguiu colher os dados do centro de pressão, só que a partir de um dos pontos de contato com o solo, que foi a mão. E aí, nessas discussões, né, desde que a gente começou a fazer esses encontros, a gente teve a oportunidade de ter contato com o trabalho do Sandberg, a gente pensou, poxa, será que então, de repente, o lado, né, não dominante, em contato com o solo, ele tornaria o sistema menos instável, o meu corpo ficaria menos instável, ficaria mais rígido, e isso, consequentemente, também nos levaria a um nível de recrutamento muscular maior, porque eu teria que adotar um padrão mais rígido do corpo, né? Não sei, a gente pensou um pouco nessa possibilidade. Embora, na ocasião, essa nossa aluna não tenha tido a oportunidade de colher dados de membro superior, ela acabou se debruçando mais especificamente sobre tronco, né? Esqueleto axial, basicamente. Mas a gente gostaria muito de eventualmente poder estar desenvolvendo esse protocolo no solo, de exercício no solo, até porque casa muito com o que o Bruno desenvolve na sua prática profissional, né, e tudo mais, fazendo um pouco isso, né, investigando esses efeitos. Ela tem os dois lados, o dominante e o não dominante, quer dizer, ela usou o Oldfield na época, e aí colheu esses dados, tendo a informação do centro de pressão e eletromiografia de alguns músculos. Então, assim, de uma forma ainda que talvez preliminar, a gente não sabe muito bem, mas a ideia é que o Bruno tentasse dar um pontapé nisso a partir desse banco de dados, né? E aí, se a gente conseguir mais à frente rodar, né, um experimento olhando para músculos do membro superior, enfim. Então, o que a gente, pelo menos, está apostando nesse momento aí, né, Diogo? Tá sem áudio. Ao momento de pandemia, né? O backup usando esses dados, mas esses pontos que foram colocados, né, foram bastante interessantes. E ainda estou na minha cabeça martelando as questões da MG enquanto instrumentação para responder as perguntas, né? Porque eu ainda não estou muito convencido de que o RMS é o melhor para poder responder isso, com tantas outras coisas que a gente pode pegar do sinal. E distribuição espacial também, né? Por isso que eu não lembrava qual. O Bruno tinha mandado os artigos, mas eu olhei assim, meio diagonal, mas eu não lembrava que era Electromagnetic Kinesiology, o outro era o Journal Strength Conditioning Research, assim, é uma revista que não é a especialidade dela, é a técnica, né? Mas me chamou a atenção esse trabalho de 2021. Vai ser interessante dar uma olhada nessa questão mais referente como e que eles fizeram a aquisição efetivamente. Porque realmente, né, você pegar músculos grandes, eu fiquei pensando qual porção do tríceps eles pegaram, né? Também, que você tem uma particularidade, é um músculo que tem biarticular também, enfim. Né? Mas é interessante esse modelo do Steinberg. Eu não sei. Eu confesso, Vitor, meu real interesse por essa forma como ele aborda, eu acho muito interessante. Talvez ajude a gente realmente a explicar uma série de situações de exercício, né? Enfim. E talvez até, eventualmente, esse trabalho, né, que foi feito no solo, enfim, não sei. Provavelmente você vai ser convidado para a banca, muito provavelmente logo em breve, então a gente vai ter a oportunidade de discutir isso. A gente está definindo como é que o Bruno vai fazer isso e com quais dados mesmo, então a gente tem falado muito sobre até a composição da banca, ter uma pessoa especialista no tema, em lateralidade, ter alguém de ginástica, né, que também contribua um pouco nessa questão, se isso seria importante ou não, enfim, trazer essas contribuições. Diogo?
Bruno, fica à vontade. Então, pensando no que o Vitor falou aí, né, na linha de raciocínio aí, da qual linha seguir, né, pegando esses dados da Patrícia, seguir na linha do Simon seria o alvo? Então, é uma questão que a gente vai ter que discutir, né? Ou acho que assim, a gente tem algumas limitações. Então, por exemplo, o centro de pressão, na ocasião, ele foi colhido num curto espaço de tempo, né? A gente tem um intervalo de tempo muito pequeno, né? Quer dizer, uma série temporal reduzida para poder talvez discriminar alguma coisa, né? A gente também não está satisfeito com a possibilidade de, como no caso essa estudante desenvolveu, ela olhou o valor RMS, ou seja, colheu uma única medida de uma janela de tempo, né, enfim, de 5 segundos lá de recrutamento muscular. Mas aí essa informação sozinha ela não vai apontar talvez ou vai discriminar alguma diferença, né? Então, aí é a grande questão, que a gente talvez precise olhar de outras formas esses dados, né? Por isso que essa discussão que o Diogo trouxe, olhando de outras maneiras para ver se a gente identifica alguma diferença, né? Alguma coisa que nos dê uma pista sobre uma provável diferença em termos de estratégia. Que aí foi o que o Bruno comentou, né? Quer dizer, poxa, não, na verdade não foi nem com o Bruno. A gente discute em outras ocasiões, será que de repente se eu pedir para o sujeito adotar determinada postura no solo, essa postura ela pode ser mais desafiadora e consequentemente evocar um padrão de recrutamento maior, ser mais estável, o que ela pode evocar em termos de resposta? Porque assim, né, pelo que o Bruno já havia comentado numa outra situação, esses exercícios são aplicados, mas talvez sem um critério muito bem definido, né? Então, se eu pensar no iniciante, na pessoa que precisa desenvolver uma determinada característica em termos de controle, enfim, uma demanda específica para alguma prática desportiva, né? Então, de repente, tal postura pode ser talvez mais ou menos interessante, enfim, se a gente conseguisse talvez identificar ou discriminar mais claramente o que cada postura realmente oferece no solo e se o membro superior, né, em contato com o solo, ele tenha realmente um papel também importante nisso, né? Enfim. Você fique à vontade aí para... Eu falo demais, eu sou prolixo, então... Se alguém quiser fazer mais algum comentário, Vitor, também fica à vontade, né? É só que exercícios que foram analisados, Marco, e quais posturas? Foram exercícios no solo, seria o equivalente àqueles exercícios 4 apoios, mas aí com variações. Então, você tinha lá com flexão de ombro, com extensão de ombro, com extensão de membro inferior, no caso, extensão de quadril. De cabeça eu não lembro as posturas exatamente, posso até depois te passar. Mas aí todas serão feitas com os dois lados, para poder Isso, fazer as análises. exatamente. Foram feitos bilateralmente. E aí, como ela havia colhido os dados, né, a gente usou um sistema, um tapete de pressão, né, a gente colheu os dados do centro de pressão, só que ela fez por um curto espaço de tempo, né, porque são posturas difíceis de você manter por longa duração, né, então a série temporal é muito curtinha, assim, então, né, talvez a gente não consiga realmente discriminar pelo COP uma possível diferença, e só num ponto da base, né, que era a mão. Mas, enfim, é uma questão que a gente pensou e a gente né, trouxe essa proposta para o Bruno, porque aí o aproxima também do exercício profissional dele, né, quer dizer, talvez seja uma pergunta interessante, que ele pode transportar essas ideias talvez para a prática, né, mas a gente tem essas limitações, foram posturas mantidas por 10 segundos, a gente tem uma série temporal curtinha, né? O ideal seria que a gente pudesse estar reproduzindo de uma outra maneira, né? Quer dizer, mais à frente, essa quer dizer, é a meta, né? Vamos ver se a pandemia deixar, a ideia é que a gente possa estar replicando esse experimento numa segunda fase, mas aí dentro de uma situação de registro um pouco diferente, né?
O Bruno tem contato com bastante gente, né, que pratica atividade física regularmente, pessoas que também, né, ele poderia ter aí uma amostra bem interessante também. Então vamos ver, tudo vai depender se a pandemia nos permitir, né. Eu não sei se a Renata tinha levantado a mão, desculpa, Renata, Marco, eu tinha, mas não, você foi respondendo, ficou só uma pergunta para o Vitor. Parabéns pela palestra do Alexandre, foi muito boa, Vitor, obrigado pelo convite, parabéns pela apresentação de hoje, viu, Bruno? Eu queria te perguntar, Vitor, sobre o instrumento de avaliação de lateralidade, dentro de tudo isso que a gente vem discutindo hoje. Eu vejo que nos estudos hoje, a maioria dos instrumentos usa o Oldfield ou o autorrelato do indivíduo, que foi até o artigo apresentado hoje por você, né, Bruna? As pessoas autorrelataram que eram direitas, consequentemente destras, né, que era o lado dominante. Eu queria saber o que você acha disso para o diagnóstico de lateralidade, se isso não tem um viés, se isso é correto, e se isso influencia o restante do estudo, né? Se você está usando um instrumento inicial, ele realmente está avaliando a lateralidade, esse autorrelato é suficiente para avaliar a lateralidade? É isso. Legal, boa pergunta. Na verdade, assim, a gente entende a lateralidade como um fenômeno multidimensional, e na verdade a gente não resume lateralidade só a questão do destro e do canhoto, a gente vai trabalhar com todo aspecto relacionado a lados, isso vai desde um aspecto perceptivo, um aspecto sensorial, o aspecto motor, a percepção que eu tenho de espaços. Eu vou também estar associando como a fala inicial lá do Bruno, né, das especificidades que a gente tem dos controles cerebrais entre os lados, do controle que a gente tem mesmo dentro dos próprios lados do nosso corpo. Então, lateralidade é o campo maior. Preferência, ela é um aspecto que faz parte da área de lateralidade, que daí, assim, o pessoal tem utilizado mais o Oldfield, ainda baseado naquele conceito antigo de que a nossa preferência, ela é mais marcante em relação à mão, só que os estudos já têm demonstrado que, na verdade, a gente tem preferências para diferentes dimensões. Então, por exemplo, nesse inventário que nós validamos já no primeiro momento, em 2011, agora eu estou dedicando uma tese de doutorado para a gente melhorar esse inventário, a gente trabalha com 5 dimensões, a gente analisa a preferência manual, mas a preferência manual com diferentes classes de habilidade motora, que uma coisa é você ter uma preferência manual, por exemplo, para escrever, uma tarefa fina. Outra coisa é você ter uma preferência manual, por exemplo, uma habilidade mais grossa, um arremessar uma pedra. Então, a sua preferência, possivelmente para escrever, ela vai ser muito forte para a direita, para os destros, por exemplo. Mas se você precisar jogar alguma coisa, algum objeto pequeno em direção a alguma outra pessoa, jogar um molho de chave, jogar uma camiseta, alguma coisa assim, possivelmente você não vai ter uma preferência tão marcante em usar só o lado direito. Se aquele objeto estiver, por exemplo, no seu hemicampo esquerdo, você consegue utilizar. Então, só pensando em termos de membro superior, a gente já sabe que o Oldfield é muito limitado para essa situação. A gente comentou também de tarefas bilaterais aqui, né, no momento da minha fala. A maior parte dos inventários não utilizam tarefas bilaterais. O Oldfield utiliza, ele tem, se não me engano, uma tarefa que é, uma das perguntas é você segurar um pote, que mão que você coloca sobre o pote, que mão, tem uma vassoura, que é, né? da vassoura, que é muito complicado, o pessoal para e ninguém sabe que mão que coloca em cima da vassoura. Aí o cara vai dizer, mas eu não varro. Tem esses problemas também culturais, e aí, como é que eu vou fazer, né? Mas tem essas situações. Então, assim, quando a gente fala em termos de preferência, é legal a gente pensar em várias dimensões de preferência. E, por um acaso, o nosso inventário ele é o único que faz, assim, um índice global. Tanto que a gente deu esse nome, né, de inventário de preferência lateral global, porque a gente tira uma média das diferentes dimensões. Então, a gente mensura a preferência manual dele em diferentes classes de habilidades motoras, é o único que faz isso também, podal, de tronco, visão e audição, e daí a gente tira o indicador genérico de qual é a preferência dessa pessoa. A maior parte dos inventários ele vai ser muito específico só para aquela situação. Tá? Então, o de Edimburgo, teoricamente, ele é um inventário só para preferência manual. E daí tem outros inventários também, tem outras dimensões, mas a classificação como um todo é um pouquinho difícil de a gente fazer, porque daí você tem muita variação. Como eu comentei, o podal ele é menos assimétrico, menos lateralizado. Já no manual ele é muito lateralizado. Para olhos tem uma tendência de ser mais lateralizado também. Para ouvido, daí nem tanto. Tá? Até um aspecto também que da pergunta que eu já feito para o Marco de qual tarefa,
tentando dar alguma sugestão, um aspecto que a gente vai estar terminando agora, a gente vai soltar um trabalho que eu juntei todos os dados que eu tenho coletado nesses 10 anos com o IPLAG, e deu acho que umas 1.300, 1.200 pessoas, e a gente está fazendo um estudo associativo entre as dimensões. Então, o quanto, por exemplo, a sua preferência manual, que teoricamente é mais forte, mais lateralizada, mais especializada, ela influencia nas outras. Então, um exemplo, normalmente quem é destro, você pega o celular e você tende a puxar aqui para o ouvido direito. Então, você acaba por também criar um fortalecimento da sua preferência para escutar mais com o ouvido direito, tá? Então, talvez, até como indicador para essa lógica, se for pensar em tentar aproveitar esses dados, olhar para essa situação, o quanto, por exemplo, mudar um tipo de exercício, né, colocando os apoios, influencia nessas relações que a gente vai ter entre os desempenhos, o quanto determinado grupo muscular ele vai estar influenciando também em outro, vendo essas diferentes atividades entre os lados. De repente, uma possibilidade para manter o trabalho dentro da área de lateralidade e entender um pouquinho essas relações. Então, eu lembro até no outro trabalho que eu participei da banca do Marco, né, veio a questão de sinergia talvez casaria melhor. Como se dá, por exemplo, o controle do movimento em termos de formação de sinergia para eu realizar esses diferentes tipos de exercício, quando eu mudo um desses componentes que vai desestabilizar, vai aumentar a carga, vai ficar mais fácil, mais difícil, e daí principalmente quando eu olho, né, para um lado que é preferido, teoricamente tem melhor esse controle dinâmico, e para o lado não preferido, que tem esse controle melhor impedante, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, quando a gente fala em termos de usar um inventário, e essa situação, professor, do autorrelatado, o autorrelatado, ele é indicado só para adultos e só para tarefas que eles tenham muita experiência. Quando a gente faz com criança, por exemplo, você não pode fazer o autorrelatado, você tem que pedir para a criança fazer aquela tarefa, algumas tentativas, e você vê qual é a frequência de uso delas para aquela tentativa, tá? Mas o autorrelatado, ele é legal porque ele é muito específico. Quando a gente pega, por exemplo, o inventário, como é que eu falo que alguém é destro? Para eu falar que alguém é destro, por exemplo, para membro superior, no meu entendimento, você tem que ter um hall de tarefas que vai desde essas finas, amplas, contexto aberto, fechado, com diversas características, mais física, mais motora, e com base em todas elas eu falo, olha, de uma maneira geral a pessoa tende a utilizar mais membro superior direito ou esquerdo. Se eu fizer específico numa tarefa, fica difícil de falar que ela é destra só por causa de uma. Tá? Então, o exemplo que eu passei lá da música, mão esquerda para quem toca instrumentos de corda, a pessoa tem uma habilidade muito grande. Então, teoricamente, para aquela habilidade, ela é canhota, ela não é destra. Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Os inventários, eles devem abarcar um aspecto mais genérico para indicar uma tendência de um comportamento. Mas quando a gente trabalha nos estudos, então, de repente no trabalho do Bruno, ele vai pegar algumas tarefas específicas lá da musculação, alguma coisa assim, ele vai ter que perguntar também qual a preferência daquela pessoa em relação àquela tarefa, principalmente se for unimanual, né? Daí ele faz esse questionamento também. Eu acho que ele soma, você ter o específico da tarefa juntamente com o global. Eu fiz um trabalho de graduação com depois um aluno que acabou virando me orientando de mestrado, em que ele era b-boy. Vocês sabem o que é b-boy? B-boy é quem dança breaking. E ele falou, professor, eu queria fazer um trabalho de lateralidade com breaking. Deu legal, mas não existe nada. Então vamos fazer o seguinte, eu já expliquei para ele toda a lógica do IPLAG, ele já tinha utilizado, vamos criar um inventário para o breaking. Né? Você analisa o breaking da mesma forma que a gente faz no IPLAG, mas com as habilidades específicas do breaking. Então a gente pegava todos os fundamentos básicos do breaking e aplicava nessas pessoas para elas realizarem com o lado preferido, não preferido, e a gente criou uma escala e assim a gente pôde analisar a preferência lateral específica dentro da modalidade. Esse é um aspecto muito legal. A gente está soltando um trabalho agora também de lateralidade, a gente comentou lá na apresentação do Luiz, daí o Alexandre comentou um pouquinho, né, fazendo algumas inserções na fala do Luiz. A gente já soltou um mostrando o quanto o ambiente modula a preferência lateral, a escolha, né, para uso do lado direito e esquerdo, para jogadores de basquetebol profissionais. E agora a gente vai soltar um para jogadores de futebol. E o engraçado é que a gente acha, né, que esses jogadores de elite, a maior parte são de times, aliás, são todos de times europeus, das 5 principais ligas da Europa, que eles, teoricamente, são ambidestros e chutam bem com os dois lados. A gente mostrou que, olha, em termos de desempenho, eles têm a mesma eficácia com os dois lados. Só que, para finalizar o gol, chutes de longa distância sempre tem uma preferência mais marcante para o lado direito, e de uma maneira geral, para a maior parte das habilidades, eles têm também a proporção que é em torno de 80% para o lado preferido.
Então, o ambiente restringe, muda um pouquinho a escolha, só que ainda assim a frequência maior é para o lado preferido. Então, assim, às vezes eu aplico um e-plag para esses caras, como eles têm o treinamento simétrico, né, teoricamente treinando com as duas pernas, o e-plag vai mostrar que, olha, esses caras são ambidestros. Aí eu vou no jogo, vou mensurar esses caras, e esses caras têm 80% a mais de frequência do uso no jogo de futebol durante as partidas do que apenas ambidestro, né, usando os dois lados. Tá? Então, nisso é legal eu ter um inventário para mostrar uma tendência de um comportamento, e é legal ver o específico daquilo que eu estou analisando. Tá? Por isso que esses dados a gente fala que eles são complementares. Tá? Não sei se respondi, Renata. Muito, Vitor. Eu estou aqui tentando pegar o que você está falando, ainda bem que é gravado. Anotei algumas coisas, mas você fala rápido, eu fui pegando, mas obrigada, viu? É muito bom. Muito legal, Vitor. Ô Marquinhos, ainda pensando nessa situação igual o Vitor colocou sobre sinergia, mais uma vez, a gente repensar depois em sentar com relação às técnicas de análise de sinal usando a MG. Sim. As análises espectrais, análises de coerência do sinal, porque a medida de atraso de sinal, igual foi proposto na banca aqui, que até o Vitor estava, a gente analisar isso de uma forma em que esses instrumentos sejam mais bem aplicados. Eu acho que isso vai ser um ponto bacana para a gente poder pensar mesmo para frente. Focar nessa sinergia também. Eu acho que até em determinado momento, né, com base na revisão da Renata, a gente poder trazer isso para o grupo também. Ó, a gente encontrou trabalhos que fazem uso dessa técnica, da técnica A, B, C ou D, enfim, para a gente poder tentar ver qual talvez seja o caminho mais adequado para quando se utiliza a eletromiografia de superfície, né, quais seriam realmente as ferramentas que poderiam nos ajudar a discriminar melhor, né, essa questão da dominância, né. Muito bom. Alguém tem mais algum comentário ou pergunta? Não? Então, respeitando o nosso horário londrino aqui, né? Nossa, britânico, perdão. Nosso, né, respeitando sempre o curso, né, dos nossos encontros aí de 1h30, né, para não deixar ninguém cansado, ninguém exausto. A gente então conclui. Agradecer a presença de todos aí, os presentes, né, agradecer e parabenizar o Bruno aí pela apresentação, né, para quem está chegando hoje pela primeira vez, Abner, a gente tem aí outros colegas que têm participado, né, com uma relativa frequência, esperamos que vocês estejam gostando. Vitor, é sempre muito bom tê-lo conosco aí, todas as vezes que você puder participar, você é muito, muito bem-vindo mesmo. A gente aprende muito com você, né? Os nossos encontros, né, têm de uma certa maneira tentado, né, trazer essa temática para os trabalhos. Então, assim, fique muito à vontade para sempre que possível poder participar, né? Se quiser convidar alunos, de repente, caso tenha um tema específico de interesse de algum aluno também, quiser discutir com a gente, fique muito à vontade, tá? Então, assim, a gente agradece muito a presença de todos. Diogo, se quiser fazer algum comentário final, então, tranquilo. Bruno, fica à vontade. Não, queria agradecer a todo mundo, tá? Obrigado pela presença. Vitor, mais uma vez, muito obrigado. Sempre que você abre o microfone aí, eu saio aqui perdido completamente, perdido assim, em termos de, poxa, tem que estudar muito mais, porque quanto mais estudo, mais eu vejo que eu não sei nada. Né? Aí você abre o microfone, eu achei que poderia estar compreendendo algo e você me traz uma visão completamente diferente, expandindo, né, o que eu estava pensando e tal. Então, assim, muito obrigado mesmo. Obrigado também, tá, Marco, por sempre estar ali, sempre proativo ali, sempre que eu mando alguma coisa, você e Diogo no grupo, 5 minutos vocês respondem. Fico, assim, feliz mesmo de estar fazendo parte desse grupo. Obrigado. Obrigado a você, Bruno. Então, acho que a gente pode concluir, né? Então, Fernanda, que está nossa responsável, né? Na semana que vem, Fernanda, quem será? Eu não lembro agora. Vai ser o André.
André, tá. O André, Vitor, se você tiver disponibilidade de estar conosco, o André é médico ortopedista, ele fez a qualificação dele no início do ano passado, não, antes, não, foi meio do ano, né? Meio do ano foi, né, o Diogo? E ele a especialidade dele é ombro, ele opera muito ombro, ele tem uma clínica que atende fundamentalmente pacientes com lesão de manguito, enfim, né? E a ideia é a gente explorar algumas tarefas de alcance e preensão usando eletromiografia de superfície, e essa semana, hoje, coincidentemente, né, a gente se encontrou lá na clínica dele, a gente conseguiu um sistema de sensores inerciais, então a ideia é a gente poder estar aí também extraindo alguns parâmetros cinemáticos, né, relativos ao movimento. Então, quer dizer, não tem uma questão intimamente ligada, né, com questões relacionadas à lateralidade, mas eu acho que a gente pode ter aí algumas informações interessantes, aí você fica à vontade também para estar presente novamente conosco. A Fernanda vai preparar a divulgação, deve estar saindo aí até o final da semana, e, enfim, a gente vai conversando aí, mas, né, se alguém tiver interesse em lesão de ombro, ele opera pelo menos 3, 4 pessoas por semana, e tem pelo menos o André acho que saiu, né, acho que, não sei se ele caiu. Antes da pandemia, ele falou que, em média, estava atendendo 500 pacientes por mês. É muita gente com problema de ombro, então, ele tem uma experiência bem grande mesmo, então acho que vai ser uma discussão bem, bem interessante. Tá? Então, assim, todos, né, obviamente, estão convidados, né? E caso alguém tenha alguma demanda em termos de contato, queiram trocar alguma informação, é só mandar e-mail para a gente, né? Ou mesmo lá no Instagram, que a gente está respondendo. Tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos aí mais uma vez, né? Um grande abraço aí, uma ótima semana para todos. Tá? Obrigado aí pela presença de todos. Obrigado, Vitor, Diogo, Abner, Andressa, Renata, tá? Obrigado, Ana Carolina, Henrique. Grande abraço, pessoal. Obrigado aí.